Salve, salve fiel nação corintiana, tá começando mais um Spotmão, o podcast pós-jogo da torcida corintiana. É nóis! Finalmente, fiel! Finalmente! Corinthians vence o jogo em Cuiabá, vitória por 1-0, gol de Memphis Depay, um gol de pênalti, numa boa jogada do Thales Magno. E finalmente o Corinthians deixa o Z4 de uma forma não provisória, vamos dizer assim, né? Que seria aí, dependendo da combinação de resultados, o Corinthians pudesse voltar. Não! Fim da rodada, o Corinthians jogava aí o penúltimo jogo da rodada, só depois o Corinthians tinha apenas Vasco e Bahia. E o Corinthians consegue finalmente, após o término da rodada, terminar a rodada fora da zona do rebaixamento e numa situação, talvez eu diria até melhor do que a gente esperava. Antes de mais nada, deixa o seu like, segue a gente aí no YouTube, segue a gente no Instagram, para ficar por dentro das nossas análises, para ficar por dentro aí do nosso podcast. Bom, vamos lá, vamos falar um pouco sobre o jogo. Era um jogo que o Corinthians tinha a obrigação de vencer. Mais do que jogar bonito, mais do que golear o Cuiabá, o Corinthians tinha a obrigação de sair do território ali do Dourado com os 3 pontos. Tá? Isso é muito importante a gente enfatizar. Não ia adiantar fazer uma partida brilhante, não ia adiantar fazer um jogo vistoso se não fosse para sair com a vitória. E de fato o Corinthians controlou o jogo, vamos dizer dessa forma. Não foi um time muito ofensivo, é verdade. Na minha opinião, o Corinthians deixou um pouco a desejar nessa parte de criação. Algumas alterações no time, né? No caso, o Yuri não jogou porque estava suspenso. A troca do Garro pelo Coronado durante quase o jogo todo, inclusive o Garro entrou mais pro final do jogo, fazendo mais uma função de reter a bola do que propriamente de armar o time. Eu acho que tudo isso influencia. Eu vi aí durante a semana muitas reclamações relacionadas ao Garro, sobre a última partida, sobre as últimas partidas, na verdade, dizendo que ele tem deixado a desejar, dizendo que ele tem criado pouco, e de fato, se a gente olhar aí o que já foi o Garro na temporada, nos últimos jogos talvez aí a gente tenha falhado um pouco nessa questão de criatividade. Mas ele é o nosso melhor jogador da temporada, é indiscutível. O torcedor corintiano que pede a saída do Garro hoje, para mim ele está jogando contra o time. Não é hora da gente olhar para culpados, não é hora de criticar o Ramon, gente, pelo amor de Deus. Eu tô vendo muita gente criticando o Ramon, falando das substituições que ele faz, falando das escalações que ele faz, e gente, não é hora. Vamos falar disso depois. Vamos escapar desse rebaixamento, vamos conseguir a classificação para a final aí na quinta-feira. Depois a gente fala sobre o Ramon, depois a gente fala sobre o desempenho. Nesse momento o mais importante é pontuar. Neste momento o mais importante é conseguir os 3 pontos. Nada disso agora vai ser mais importante. O Corinthians tem aí decisões pela frente. Tem jogos fundamentais, jogos chaves que ele precisa ganhar, ele precisa pontuar para sair de vez dessa situação. É um alívio muito grande a gente encerrar a rodada fora da zona, e eu falo de uma forma melhor do que a gente esperava, porque nós estamos no campeonato todo brigando com o Fluminense, vitória, às vezes o Juventude, e aí de repente a gente percebe que o Atlético Paranaense, o Bragantino, todos esses times também estão aí no bolo. É uma coisa que eu particularmente já vinha falando. Eu já vinha falando que existia uma diferença muito pequena de quem estava na zona de rebaixamento para quem estava ali se classificando para a Sul-Americana. Era uma diferença muito pequena, do 17º até mesmo do 18º, porque o Corinthians estava em 18º, para até mesmo ali o 13º, 11º colocado na tabela. É bizarro a gente olhar isso. É bizarro a gente olhar que não são 3 times brigando para não cair.
mas tem pelo menos uns 5, 6 times nessa faixa perigosa da tabela. E para o Corinthians é muito importante sair, principalmente nesse momento, para trazer um pouco de tranquilidade no ambiente, para que a gente possa jogar as decisões com a cabeça no lugar, jogar de uma forma tranquila. O nosso jogo contra o Palmeiras, que será na segunda, também pelo Brasileiro, também vai ser aí um jogo, de certo modo, que a gente já vai ter uma noção de como vai estar a tabela. Então tudo isso traz uma certa tranquilidade para o ambiente, né? Bom, continuando falando sobre o jogo. Então, para mim, o Corinthians ele soube controlar a partida. Não foi muito ofensivo, mas teve ali um certo controle do jogo. Sofreu pouco. Claro que, como eu sempre falo, futebol não é um time jogando contra cones, né? É sempre 11 contra 11. É um time contra um adversário. Então, a gente pensar que o time não pode sofrer ataque é ilusão, tá? Vão acontecer ataques, vão acontecer situações de perigo, tanto para nós como para o adversário, mas é importante você saber sofrer, é importante você conseguir controlar as ações, é importante você saber o momento de segurar o jogo, e hoje o Corinthians soube fazer isso. A gente viu ali o Corinthians com 1-0 nos minutos finais, numa situação onde nós estávamos com muitos jogadores pendurados para o jogo de segunda-feira que vem, né, que é contra o nosso maior rival. Então era importante que esse time não tomasse cartão. E de repente, numa possível forçada de jogada, numa jogada mais forçada, numa situação aí de tentar ir pro ataque, perder a bola, ter que matar a jogada, podia acontecer de um jogador tomar aí o cartão. Então o Corinthians soube também controlar esse 1-0 na partida, que para mim é muito importante, tá? E falando aí sobre algumas peças do jogo, né? Primeiro eu queria destacar um cara que eu tenho criticado muito, que é o Félix Torres. Félix Torres, para mim, hoje foi um dos melhores jogadores em campo. Marcou muito bem, saiu muito bem, desarmou muito bem. É o Félix Torres que a gente espera ver no Corinthians. É o Félix Torres que, desde o começo do ano, a gente conta com esse Félix Torres da partida de hoje, tá? E também o Matheus Bidu. Matheus Bidu, que muitas vezes aqui eu critiquei, eu tenho falado que ele tem uma deficiência muito grande de marcação, mas soube jogar hoje, ele soube ajudar na marcação, soube os momentos de puxar ataque, precisa caprichar mais no passe, teve uma chance ali no segundo tempo, no finalzinho do jogo, de dar uma bola pro Garro para ele matar a partida, mas deu um passe muito mal feito, mas jogou bem. Jogou bem, hoje é o que eu falei. O principal não era dar show, não era ser espetacular, era somar os 3 pontos. E o Bidu nos ajudou muito nessa partida. O Corinthians ele entrou aí com o tradicional 4-4-2 com 3 volantes. E o Coronado na armação. O que eu acho que prejudicou um pouco foi o desempenho do Depay. O Memphis hoje abaixo do que a gente tem visto. Não sei se por conta de estar com uma dupla de ataque diferente, que é o Thales Magno. Particularmente eu acho que o Thales é muito bom jogador, inclusive ele sofreu o pênalti numa jogada individual, uma jogada muito bem feita por ele, e no 1 contra 1 para mim o Thales ele é imbatível. No 1 contra 1, se eu não me engano, ele ganhou todas as jogadas de 1 contra 1, mas para fazer uma dupla com o Memphis, eu acho que faltou algum detalhe, mas na verdade seja dita, eu achei que o Memphis jogou um pouco abaixo. Algumas vezes ali para fazer o pivô, dava um toquinho muito fraco na bola. Eu acho que tudo isso influencia. E claro, o clima, tá? Quem assistiu o jogo viu que nós tivemos 2 paradas para hidratação. Parada para hidratação é só quando está muito calor. Então o clima lá já está muito quente, o que influencia também no desempenho dos jogadores. É normal, ainda mais um jogador que está vindo da Europa, que não é um clima como é o daqui. Então, por mais que seja o Memphis Depay, seja esse craque que a gente fala, seja um jogador de nível mundial, é importante a gente falar, gente, ele ainda está passando por um tempo de adaptação. Mas verdade seja dita, são 7 jogos, e se eu não me engano, se minhas contas não estiverem erradas, já são 5 participações em gol.
Isso mostra que o Depay ele veio sim para resolver os nossos problemas e para nos ajudar a sair dessa situação. Bom, 3 pontos fora da zona. O corintiano hoje vai dormir mais tranquilo, vai dormir mais aliviado, vai respirar um pouco fora ali dessa situação que a gente está praticamente desde o começo do campeonato brigando ali. E a gente pode ir para quinta-feira. Quinta-feira, jogo de volta, jogo na Argentina contra o Racing. Para mim, talvez o jogo do ano até o momento. A gente sabe que o Corinthians está numa situação que todos os jogos daqui para frente serão os jogos do ano. Mas esse também é um jogo chave, tá? Na minha opinião, não existe mais prioridade. Tudo, e absolutamente tudo, até o Corinthians sair dessa situação no Brasileiro, é prioridade. A prioridade é permanecer na Série A, com certeza. Mas a Sul-Americana também vai ser agora uma prioridade para o Corinthians, porque ganhar a Sul-Americana nos dá uma vaga na Libertadores. Mais do que isso, ganhar a Sul-Americana nos dá uma vaga na Copa do Brasil. E se o Corinthians não conseguir conquistar a Sul-Americana esse ano, se o Corinthians não conseguir ganhar a competição da Conmebol esse ano que vem a gente só vai disputar o Brasileiro. Ainda que se mantenha na Série A. Vai ser só Paulista e Brasileiro. Talvez uma Sul-Americana se a gente conseguir uma vaga, mas é muito pouco. A gente sabe que a premiação da Copa do Brasil é maior. A gente sabe que cada fase que se avança na Copa do Brasil é uma baita premiação. Então também é fundamental a gente conseguir essa vaga. Então o próximo jogo do Corinthians, quinta-feira, jogo de volta contra o Racing, lá na Argentina. Jogo que aqui foi 2-2, mas como eu falei no episódio, achei que o gramado judiou, achei que o gramado atrapalhou muito por conta da chuva, atrapalhou a triangulação de bola do Corinthians. Eu acho que o Corinthians tem time sim para vencer eles lá, e da mesma forma que eles vieram aqui em Itaquera e dificultaram a nossa vida, a gente também pode dificultar a vida deles lá. As pessoas elas têm mania de falar que quando o jogo é em casa, você precisa resolver, porque fora de casa nunca dá. Se o adversário consegue vir aqui e nos impor dificuldade, por que a gente não pode? Cabe dizer que Corinthians e Racing se enfrentaram 5 vezes, e foram 5 empates. Está na hora do Corinthians reverter esse confronto. Está na hora do Corinthians sair na frente no número de vitórias contra o Racing. A chance é agora. O Corinthians provavelmente vai com o time com força total para a Argentina. Foi falado que o Corinthians já volta para São Paulo agora à noite, dorme no alojamento do CT, faz um treino amanhã e depois já embarca para a Argentina. Então eu acredito que o Corinthians vá com força total. Eu vejo o time hoje poupando alguns jogadores. É evidente que o time do Cuiabá ele é mais fraco do que o Racing. E uma coisa que o Mano do Energia ele fala, o Corinthians ele tem que ganhar jogos assim como foi o de hoje contra o Cuiabá, contra equipes menores, não menosprezando o Cuiabá, com todo o respeito do mundo. Mas o Corinthians tem a obrigação de ganhar de equipes menores mesmo com o time reserva. Assim o fez. E agora é partir com tudo para essa decisão. Nós temos, aliás, 2 decisões pela frente. O Racing na quinta e o Palmeiras na segunda. São 2 jogos chaves, são 2 jogos decisivos, que podem não só nos dar uma tranquilidade, nos colocar numa final e nos fazer respirar ainda mais, como trazer uma autoestima que vai ser muito, mas muito importante para o restante da temporada. Bom, fiel, é isso, um abraço, é nóis. E vai, Corinthians!